Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBN. Hoje nós vamos estudar a lição 5 do manual de vocês. Nós vamos estudar a palavra de Deus e a santificação. Importante demais você acompanhar com o teu manual. Nós vamos ler muitos textos hoje. Hoje muitos textos aí estão sendo indicados à leitura e são todos eles muito importantes. Por isso a gente vai precisar aí que você acompanhe tudinho mesmo no manual e a gente vai ter um andamento assim bem tranquilo, caminhando juntos aqui, nos baseando aqui no nosso manual. Bom, a palavra de Deus é a santificação. A santificação é um processo que está diretamente relacionado com a palavra de Deus. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Devido a essa realidade, vamos analisar o tema de maneira introdutória, considerando essa relação e levando em conta alguns aspectos teóricos e práticos. Primeiro, a santificação é o estado de separação para Deus, que envolve dois aspectos. Primeiro aspecto posicional, segundo aspecto prático e progressivo. O aspecto posicional, ele depende daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Ele nos santificou. A sua obra redentora não só foi uma obra redentora, mas foi uma obra de santificação. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de uma posição onde nós éramos pecadores, estávamos tomados e dominados pelo pecado e nos levou para uma posição de santidade. Isso está relacionado àquilo que ele fez, ok? Essa santificação posicional não dependeu de nós não conseguiríamos realizar essa santificação em nossa vida, mas aquilo que Cristo fez por nós na cruz nos colocou em uma posição santa. Essa é a santificação posicional. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, 18 e 19. O segundo aspecto da santidade é um aspecto que depende de nós, é o aspecto prático e progressivo. A santidade prática e progressiva, ela depende da nossa disposição em obedecer a palavra de Deus, de permitir que Deus nos transforme através dela. Esse processo não é uma utopia, porque foi o próprio Deus quem nos deixou o encargo de ser santos. Ele disse: sede santos como eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Também não é uma opção, não é algo que a gente pode buscar ou viver, ou não tem essa opção. A santificação, a santidade progressiva, a santidade prática, a santidade disposicional é algo que o Senhor exige de nós. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Se o processo de santificação depende do quanto obedecemos à palavra de Deus, então conhecer a palavra é fundamental para a nossa vida. E nós podemos conhecer a palavra através de 5 formas. Mas antes de eu falar dessas 5 formas do conhecer a palavra, é muito importante a gente ter bem claro esses dois aspectos relacionados à santificação na nossa vida, a santidade em nossa vida. O primeiro aspecto é o aspecto da santidade posicional. Nós fomos em Cristo colocados em uma posição santa, baseado naquilo que Ele fez, não naquilo que nós podemos fazer. A santidade posicional, só quem pode fazer por nós é Cristo. A santidade posicional está relacionada diretamente à obra redentora, à obra de salvação e à obra de santificação posicional. E também tem a santidade progressiva e a santidade prática, que depende totalmente da nossa obediência à palavra, da nossa disponibilidade ou disponibilização. Eu me disponho a viver uma vida de santidade. Eu quero cada vez mais me aperfeiçoar na santidade,
né? E a palavra de Deus, ela nos santifica, a palavra de Deus, ela nos transforma, e o obedecer à palavra de Deus, ela nos leva a viver uma vida assim, ok? Então nós vamos ver agora as 5 formas de conhecer a Bíblia. Aqui no manual, na página 28, logo antes do quadrinho que vem a seguir, está dizendo assim: meditando, você pode se santificar através da palavra meditando, ouvindo, lendo, estudando e memorizando. Eu vou repetir: meditando, ouvindo, lendo, estudando e memorizando. Meditar é aquela prática onde você pega o texto bíblico e você tem um olhar mais aprofundado sobre ele, você para pensar sobre o que o texto está dizendo, sobre o que o Senhor está falando contigo através daquele texto. Você medita na palavra. Ouvir, você pode ouvir através de uma pregação, através da Bíblia em áudio, né? Ouvir a palavra, né, é uma outra forma dessa palavra entrar e contribuir com o processo de santificação. Lendo, é muito importante a leitura da Bíblia, a leitura sistemática, a leitura devocional, muito importante. Estudando a palavra, você estuda, você não somente lê, mas você estuda, você vai pesquisar a respeito daquele texto. Tudo isso contribui com o seu processo de santificação. E por último, memorizar, que deve ser uma prática desenvolvida também por nós. Memorizar textos da palavra contribuem com a nossa santificação. Agora nós vamos ver aqui um quadrinho que foi uma proposta de George Miller a respeito de perguntas que devem ser feitas no momento que você estiver lendo a palavra de Deus. É importante você entender que nem todos os textos têm como aplicar isso. Às vezes você consegue aplicar 1, 2, né? Nem todos os textos você tem condições de aplicar tudo isso aqui que nós vamos colocar. Mas sempre, de um modo geral, você vai conseguir enquadrar um ou outro aspecto que você vai poder extrair através dessas perguntas. A primeira pergunta: há algum exemplo para que eu siga? No texto que você está lendo, né? Você vai perguntar assim: no texto que eu estou lendo, tem algum exemplo aqui para eu seguir para a minha vida? Segunda pergunta: há algum mandamento para que eu obedeça? Terceira pergunta: há algum erro que eu precise deixar? Quarta pergunta: há algum pecado para que eu peça perdão? Tem algum pecado para eu pedir perdão? Quinta pergunta: há algum pensamento sobre o próprio Deus? Sexta pergunta: há alguma promessa de Deus para mim? Não, sempre no seu TSD, quando você estiver fazendo a leitura da palavra, você pode usar essas perguntas para que você possa extrair coisas do texto que possam aplicar para que você possa melhorar, ok? Vamos continuar. Bom, além de ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar na palavra de Deus, nós devemos ainda, letra A, usar a palavra como arma, Efésios 6,17. Né? A palavra de Deus é uma arma. Efésios diz que ela é a espada da palavra. Jesus usou a palavra como uma arma quando se defrontou com Satanás na tentação do deserto. Satanás falou para Jesus: transforma, você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então Jesus pegou a palavra e usou como uma arma e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra é uma arma para vencer a Satanás. A palavra é uma arma para vencer as situações da vida. E a palavra também, você não só deve usar a palavra como uma arma, mas a letra B diz que você deve confessar a palavra. Confessar a palavra é algo extraordinário, porque você está falando aquilo que Deus diz. Confessar a palavra, ela tem um poder tremendo, extraordinário. Né? Confessar a palavra é muito importante no processo de santificação. Se Deus diz que você é santo, porque isso é verdade, então você declara: olha, eu sou santo. Eu quero declarar na minha vida que eu sou santo como o Senhor é santo. Se o Senhor diz que você tem a mente de Cristo, você vai declarar: eu tenho a mente de Cristo.
Deus, eu quero chamar a existência essa realidade na minha vida. Eu tenho a mente de Cristo, está escrito, eu tenho a mente de Cristo. Então você confessar a palavra é muito importante no processo de santificação. E letra C, usar a palavra como base para nossas orações, orar a palavra. A Bíblia fala que nos ensina que sempre que nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir. O apóstolo João fala isso em uma de suas cartas. Sempre que nós oramos e pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, quando você se baseia na palavra, você apresenta a palavra de Deus como justificativa para a sua oração, é impossível que Ele não te ouça, porque você está orando algo que Ele disse que é vontade dEle para a nossa vida. Então, orar a palavra tem um poder tremendo também. Número 2, um exemplo prático de santificação, a pureza na vida sexual. Está no finalzinho da página 28, um exemplo prático de santificação, a pureza sexual. É importante destacar que a santificação abrange todas as áreas da nossa vida, não só na área sexual, mas abrange o nosso comportamento, o nosso relacionamento com o dinheiro, a nossa convivência com as pessoas. A santificação, ela deve alcançar todas as esferas da nossa vida. Mas nós vamos abordar aqui, nesse momento, nesse item 2, um exemplo prático de santificação, a pureza na vida sexual. A prática do sexo fora do casamento tem sido algo tão comum que posicionar-se contra tal prática parece algo muito retrógrado. Além disso, observamos que a massificação dos veículos de comunicação, no sentido de normalizar os relacionamentos homoafetivos, também tem se intensificado, colaborando para que haja uma aceitação de tais comportamentos como se fossem natos e imutáveis. Mesmo nesse contexto, não podemos esquecer que fomos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo, e que Ele espera que sejamos um povo santo, ou seja, separado para Ele, e que viva de acordo com os padrões que Ele estabeleceu em Sua palavra, e não segundo os padrões deste mundo. O que é natural para este mundo hoje, nem sempre, na maioria das vezes, não é o que Deus espera que nós possamos viver. A conduta que nós devemos viver, que a Bíblia nos ensina dessa forma, muitas vezes é diferente dos padrões deste mundo. O mundo hoje, está na apostila, está normalizando alguns padrões de comportamento na área afetiva, na área sexual, como relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, mas a Bíblia condena, a Bíblia declara que isso é um pecado muito sério, que vai levar pessoas a serem condenadas à separação eterna de Deus, assim como outros pecados na área sexual, o adultério, a fornicação e assim por diante. Nos padrões estabelecidos por Deus, que é o autor do sexo, a relação sexual é pura e santa quando acontece dentro do casamento legal, entre um homem e uma mulher. Infelizmente, muitos frequentadores de igrejas têm ignorado os limites estabelecidos por Deus quanto ao uso do seu corpo, porque também ignoram a realidade bíblica de que o nosso corpo deve ser o templo do Espírito Santo. Para explorar melhor essa questão, destacamos alguns princípios bíblicos que servem para nos orientar quanto a esse tema. Nós precisamos entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós devemos andar de acordo com os padrões bíblicos, padrões da palavra de Deus. A vontade de Deus ela é expressa na Bíblia para que nós possamos viver de acordo com ela e não de acordo com o entendimento desse mundo, desse sistema, do politicamente correto e de tantas outras teorias humanas, que têm sido inseridas na sociedade, mas que não são de acordo com aquilo que Deus espera que nós vivamos. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns princípios bíblicos que servem para nos orientar quanto a esse tema. Letra A. Ao receber Jesus
nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. O primeiro texto que vamos ler diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, né? E isso é algo assim extremamente extraordinário, que nós precisamos ter essa compreensão. O nosso corpo não pertence a nós mesmos para que nós venhamos fazer aquilo que nós achamos melhor. O nosso corpo, depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, passa a ser a morada do Espírito Santo. Letra B. Devemos fugir da impureza sexual. O texto de 1 Coríntios 6, 18 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Olha só que coisa forte, irmãos. Todos os demais pecados que alguém comete fora do corpo, mas a impureza sexual é um pecado contra o próprio corpo. Isso é muito sério. Isso aprofunda, né? Aprofunda o nível, até mesmo o nível de consequência, porque é um pecado cometido contra o próprio corpo. 2 Timóteo 2, 22 diz: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Amém? Nós precisamos ter um coração puro para poder entrar na presença de Deus de forma agradável, invocar ao Senhor com um coração puro. No manual Nova Criatura em Cristo, Uber 2015 comenta: fugir da impureza quer dizer fugir do ato sexual ou do namoro no padrão desse mundo que permite intimidades, da ocasião, dos lugares de tentação, das amizades ou outras coisas que induzam ou provoquem a imaginação ou levem a ceder diante da tentação. Por exemplo, fugir das revistas, dos livros, dos filmes pornográficos ou sugestivos, de vários programas de televisão, de sites ou salas de bate-papo na internet, de vestimentas provocantes e sensuais, piadas imorais e tudo o que é malicioso. Nós precisamos fugir, irmão, de tudo aquilo que nos contamina. Nem sempre algo que contamina é pecado. Você quer um exemplo? Às vezes você não está cometendo pecado ao ver um filme onde existem cenas, nesse filme, cenas de impureza. Não estou falando de pornografia, mas cenas indecentes. Você não está cometendo pecado, mas você está, de alguma forma, se sujando, né? E isso é uma coisa assim, muito interessante. No Antigo Testamento, existiam algumas coisas que tornavam o sacerdote impuro. Por exemplo, se ele tocasse em um morto, ele se tornava impuro. Ele não podia ministrar, ele tinha que primeiro se purificar, para depois ele ministrar, entrar no tabernáculo e etc. Ele tinha tocado num morto, ele não tinha cometido pecado, mas aquilo era uma impureza. Muitas vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos contato com coisas que nos tornam impuros. Nós não estamos cometendo pecado, mas nós estamos nos tornando impuros porque estamos tendo contato com filmes onde o conteúdo ali não são conteúdos santos, são conteúdos que têm muita impureza, e a gente precisa aprender a selecionar aquilo que nós ingerimos no nosso mundo, no nosso dia a dia. Ainda há outros conselhos bem específicos que a palavra nos direciona em relação à pureza. Vamos lá, vamos ler esse texto juntos aqui, de Efésios 5, 3 a 5. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo um assunto
assunto de conversa entre vocês. Olha só que interessante. Nem mesmo assunto de conversa, qualquer tipo de imoralidade sexual, impureza, indecência, não deve ser nem mesmo assunto de conversa. Paulo não está falando nem da prática, está falando de conversar. Nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçoso, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Isso é muito sério. Pessoas que são indecentes, pessoas que participam dessas práticas de imoralidade, não terão parte no reino de Deus. Então nós somos chamados a viver uma vida de santidade. E a gente precisa buscar isso, irmãos. Viver uma vida de santidade não é uma coisa que acontece automaticamente. Eu me converti, agora eu sou santo. Posicionalmente eu sou santo. Nós estamos vendo isso. Mas a santidade prática, a santidade progressiva, a santidade disposicional que você se dispõe é uma busca que muitas vezes vai requerer empenho e dedicação. Amém? Você precisa entender a importância disso na sua vida. Letra C. Todos os tipos de impureza sexual serão julgados. Todos os tipos de impureza sexual serão julgados. Está lá na página 30, logo lá no iniciozinho da página, a letra C. Todos os tipos de impureza sexual serão julgados. Hebreus 13:4 diz: venerados seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Vamos ver um outro texto de Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. E o outro texto, 1 Coríntios 6, de 10 a 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 10 a 11. É muito importante a gente atentar para esses textos bíblicos, que são profundamente claros. O texto está nos alertando a gente não errar ou a gente não se enganar. Porque pessoas que têm essas práticas que nós acabamos de ler, avareza, a embriaguez, maledicência, homossexualidade, o homossexualismo, idolatria e etc., nós não podemos nos enganar. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Agora, infelizmente, atualmente tem surgido grupos que se autodenominam evangélicos, mas não pregam o evangelho. Dizem que aceitam as pessoas, independente de sua conduta sexual, e que, por isso, são inclusivos. Na verdade, tais grupos são permissivos e vão prestar contas a Deus, pois estão deturpando a palavra de Deus e, por conta dessa deturpação, estão levando pessoas para o inferno juntamente com elas. A gente precisa estar atento, porque estão surgindo muitos falsos evangelhos. Muita gente se dizendo evangélico, um evangelho inclusivo. O evangelho inclusivo, o que é o evangelho inclusivo que eles dizem? É um evangelho de permissividade, um evangelho de tolerância ao pecado, de convivência com o pecado, de normalização do pecado, da afronta contra Deus. E isso é uma coisa assim tremendamente terrível,
porque tais pessoas vão receber o juízo de Deus, né? Porque o Evangelho não mudou, a palavra de Deus não mudou, Deus não muda. Deus, Ele nos chama, Ele nos chama por um Evangelho de aceitação. O Evangelho recebe todas as pessoas, recebe o adúltero, o homossexual, recebe o ladrão, recebe o mentiroso, recebe cada um de nós com as nossas falhas e pecados. O Evangelho é inclusivo nesse aspecto, mas ele recebe, ele diz para todos: arrependei-vos. A mensagem do Evangelho é arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitas pessoas hoje estão na igreja, mas continuam amando o mundo, ou seja, sentindo-se atraídas pelo mundo, pelo seu padrão de comportamento. Mas não podemos nos enganar, pois a Bíblia declara: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 2, 15 e 17. A gente entende, queridos, que as coisas do mundo não agradam ao Pai, né? Quem ama o mundo, né, o amor do Pai não está nele. A terceira coisa, a palavra de Deus é a nossa disposição. Não se esqueça de que, conforme explicamos no início, o aspecto prático e progressivo da santificação depende da nossa disposição de abrir mão da maneira como nós vemos as coisas e de passarmos a tomar atitudes que a palavra nos orienta. Por isso, a convocação para nos santificarmos vem no imperativo e é endereçada a nós. Ora, amados que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Se nós temos tais promessas de que nós vamos herdar a salvação, que nós vamos viver toda a eternidade na presença de Deus, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos viver essa vida que o Senhor nos chama para vivermos. Essa vida de santificação, essa vida que busca agradar ao Senhor, busca fazer a vontade de Deus, essa vida de obedecer a palavra de Deus. Se nós temos tais promessas e tais expectativas, nós devemos fazer isso então. A decisão de fazer morrer as obras da carne, a decisão de fazer morrer as obras da carne está em nossas mãos. Fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Nós precisamos fazer morrer. Colossenses 3, 5 nos exorta a fazer morrer. Isso é uma atitude que depende de nós, irmãos. Eu gostaria muito, eu creio que você gostaria também, que quando a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, essas coisas morressem automaticamente na nossa vida. Mas não é uma realidade. A gente precisa, através de uma decisão, através da obediência à palavra, através de um posicionamento sério, fazer morrer essas coisas na nossa vida. A beleza e o poder do Evangelho residem no fato de que, quando buscamos a Deus com sinceridade, com disposição para nos santificar, ou seja, de nos separar para Ele, cultivando uma vida pura, Ele nos dá poder para vencer qualquer pecado, inclusive na área sexual. É a palavra de Deus que nos garante que podemos vencer o mundo. 1 João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe, queridos, o que vence o mundo é a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. É uma palavra, é uma promessa, é uma declaração de Deus sobre nós, né? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que João está querendo dizer? O que a palavra de Deus está querendo dizer? Se você nasceu de Deus, irmão, você vai ter luta, vai ter luta. Você vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Você vai ser tentado? Você vai ser tentado. Mas você, pela fé, você vai vencer o mundo. Você vai vencer o mundo, você vai vencer a tentação. Até porque o Senhor sempre
que permite que nós passemos por alguma tentação ou por alguma prova, Ele nos proporciona o escape. Então, se você só vai pecar, só vai cair, se você decidir fazer isso. Se você decidir que você não vai ceder à tentação e ao pecado, você vai vencer, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém, querido? É muito importante a gente meditar nessa palavra, a gente compreender a profundidade dessa palavra. Nessa guerra que travamos para vencer o pecado, além de usar armas espirituais como a oração e o jejum, precisamos valorizar o poder que tem a palavra de Deus na nossa libertação e, consequentemente, na nossa santificação. Lembra? Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. A santificação está ligada à palavra, está ligada à verdade que é a palavra de Deus, que é o meditar na palavra, que é o ler a palavra, que é o ouvir a palavra. A santificação está totalmente relacionada ou atrelada à palavra de Deus. À medida que conhecemos a palavra e nos tornamos praticantes dela, ela vai nos libertando. É isso que diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A esse respeito, o Uber 2015 afirma: ninguém pode se considerar fisicamente limpo sem banhar-se diariamente. Da mesma forma, só podemos ser limpos espiritualmente através de um contínuo relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que nos lava e purifica de toda impureza a que estamos sujeitos neste mundo. Eu acho assim muito demais essa comparação, né? Ninguém pode considerar-se totalmente limpo tomando banho de vez em quando. Você tem que tomar banho para você se considerar limpo. Você tem que tomar banho diariamente. Você imagina uma pessoa que viesse até você e falasse assim: olha só, cara, eu não vou tomar banho não, que eu já estou limpo. Eu já tomei banho mês passado. Eu tomei um banho de 3 horas mês passado. Eu fiquei horas tomando banho, passei sabonete, passei shampoo, fiquei ali dentro de uma banheira com água, né, com sabão líquido, com aqueles negócios que colocam, com aqueles sais que colocam dentro daquela água, me banhei, depois me perfumei. Isso aconteceu mês passado, eu estou limpo, não preciso tomar banho não. Você imagina se alguém chega para você e faz essa colocação, o que você ia dizer para a pessoa? Não, cara, mês passado tudo bem, você tomou banho e ficou muito limpo. Mas já passou aí um mês, você tem que tomar banho de novo. Você está sujo, você está cheirando mal. Você já está cheirando a nhaca. Né? Agora você pensa em relação a esse exemplo, aplicando, né, ao lavar-se pela palavra, ao limpar-se pela palavra. Aí você diz: o ano passado eu fui num congresso que eu fiquei lá, ou no encontro, eu tive um tempo que eu fiquei muito tempo recebendo a palavra e eu estou limpo. Não, ou então domingo passado eu recebi muita palavra de Deus num culto, em casa também, eu meditei na palavra e eu estou uma semana sem meditar na palavra e eu estou limpo. E aí você começa a perceber, né, que isso é um engano. Nós temos a necessidade, da mesma forma de uma pessoa que toma banho diariamente, nós temos a necessidade de nos lavarmos na palavra diariamente. Essa exposição à palavra, ela nos santifica, ela nos purifica, e nós precisamos fazer isso diariamente. Eu quero fazer aqui algumas considerações finais. Deus nos capacita a sermos libertos de qualquer cadeia na área sexual ou em qualquer outra área. Se você sente que tem dificuldades, além de usar a palavra e outras armas como jejum e oração, fique à vontade para pedir ajuda a um irmão mais experiente, de preferência seu discipulador, líder de célula ou alguém em quem você confia. Ele não irá condenar você, mas irá te ajudar. Existem conselhos na Bíblia sobre todas as áreas da nossa vida. Não se esqueça de que a sua santificação prática e progressiva não apenas habilita você para servir ao Senhor de forma agradável, é uma condição para ver o Senhor. É só reler Hebreus 12,14 que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe você. Não deixe de fazer aí o quadro para o discipulado 1 a 1.
que está aí no seu manual, ok? Não deixa aí de fazer o quadro do discipulado 1 a 1, que vai ser importante para você rever o conteúdo. Deus te abençoe. Até a próxima aula.